se assentar. Vamos então continuar a exposição de 1 Samuel. Vamos continuar lendo o texto que a gente já começou a ler hoje na liturgia. E, crianças, seguinte, o desenho que eu quero de vocês hoje é um desenho bem bonito de Jonatas. Põe Jonatas aí, vestido de guerreiro, no meio da floresta, comendo mel. Esse é o desenho que eu quero de vocês, viu? Quero ver quem faz o melhor Jonatas, guerreiro, no meio da floresta, comendo mel. Então, meus irmãos, vamos abrir de novo em 1 Samuel 14. A gente vai continuar a ler esse texto que a gente já começou. E a gente vai ler agora do 36 até o 52. E a gente vai pregar do 24 até o 52. Boa sorte para nós. Vamos lá. Versículo 36. Ouçam com fé, porque essa é a palavra de Deus. E Paulo fala aqui em 1 Coríntios, isso foi escrito para a sua instrução. É palavra do Senhor. Ouçam com fé. 1 Samuel 14, agora a partir do versículo 36. Disse mais Saul: desçamos essa noite no encalço dos filisteus e despojemo-los até o raiar desse dia. Não deixemos de resto um homem sequer deles. E disseram: faze tudo o que bem te parecer, Saul. Disse, porém, o sacerdote: cheguemo-nos aqui a Deus. Então consultou Saul a Deus, dizendo: descerei eu no encalço dos filisteus, entregá-los-ás nas minhas mãos, nas mãos de Israel? Porém, aquele dia Deus não lhe respondeu. Então disse Saul: chegai-vos aqui todos os chefes do povo e informai-vos e vede qual o pecado que hoje se cometeu, porque tão certo como vive o Senhor, esse aí que salva Israel, ainda que o meu filho Jonatas esteja com a culpa, seja ele morto. Porém, nenhum de todo o povo lhe respondeu. Disse mais a todo o Israel: vocês estarão de um lado e eu e meu filho Jonatas do outro. Então disse o povo a Saul: faz o que bem te parecer, Saul. Falou, pois, Saul ao Senhor, Deus de Israel: mostra a verdade. Então Jonatas e Saul foram indicados por sorte, e o povo saiu livre. Disse Saul: lançai a sorte entre mim e Jonatas, meu filho. E foi indicado Jonatas. Disse então Saul a Jonatas: declara-me o que você fez. E Jonatas lhe disse: eu tão somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que eu tinha na mão. Eis-me aqui, estou pronto para morrer. Então disse Saul: Deus me faça o que bem lhe aprouver, é certo que morrerá Jonatas. Porém o povo disse a Saul: morrerá Jonatas, que efetuou tamanha salvação em Israel? Tal não suceda, tão certo como vive o Senhor, não lhe há de cair no chão um só cabelo da cabeça, pois foi com Deus que ele fez isso hoje. Assim o povo salvou a Jonatas para que não morresse. E Saul deixou de perseguir os filisteus, e eles foram para sua terra. Tendo Saul assumido o reinado de Israel, pelejou contra todos os seus inimigos ao redor, contra Moabe, contra os filhos de Amon e Edom, contra os reis de Zobai e os filisteus, e para onde quer que ele se voltasse, era vitorioso. Houve-se varonilmente e feriu os amalequitas e libertou a Israel das mãos dos que os saqueavam. Os filhos de Saul eram Jonatas, Ishvi e Malquissua. O nome das suas filhas eram o da mais velha, Merab, e o da mais nova, Mical. A mulher de Saul chamava-se Ainoã, filha de Ahimaás. O nome do general do seu exército, Abner, filho de Ner, tio de Saul. Quis era pai de Saul, e Ner, pai de Abner, era filho de Abiel. Por todos os dias de Saul houve forte guerra contra os filisteus, pelo que Saul, a todos os homens fortes e valentes que os via, os agregava para si. Vamos orar. Senhor, a tua palavra está aberta, a tua história é contada para nós. Abre os nossos olhos para enxergar, ilumina os nossos corações, para compreendermos a tua misteriosa providência na história. Só o Senhor pode interpretá-la, e aqui estamos ansiosos para que o Senhor assim o faça. Aplica em nossos corações, é o que pedimos, Senhor. Amém. Hoje é você quem manda. Falou, tá falado, não tem discussão não, viu? A minha gente hoje anda
falando de lado e olhando para o chão. Você que inventou esse estado e inventou de inventar toda essa escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Mas apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Essa é a famosa música de Chico Buarque. Ele fala sobre a insistência da esperança de que o cruel no poder, ele é sempre transitório. Quando o poderoso se apodera do desejo de fazer o que ele quiser, não tem choro nem vela, não tem eira nem beira. Ele inventa de inventar e o povo sofre. É olhar para o chão e seguir na escuridão. Só tem pecado, só tem pesar, só tem exaustão depois de canseira. Quando quem tem força, quando quem tem poder, quando quem senta no trono só se preocupa consigo mesmo, toda piedade vira da boca para fora. Toda virtude vira só para inglês ver. O mundo vira um jogo de aparências. Todo mundo faz o que é certo aos seus próprios olhos e tudo isso acaba em tragédia. Chico, será mesmo que amanhã há de ser um novo dia? No nosso trecho de hoje, vamos caminhar no dia escuro da angústia de Israel. Uma opressão causada por um rei que vive para si somente. Saul está vivendo um jogo de aparências, fazendo de tudo para manter o seu perfil de sucesso e de vitória. Saul, o homem bonito e varonil, aquele que se estendia uma cabeça acima de todo o povo, o primeiro rei de Israel, o que unificou o reino, o campeão, aquele que era vitorioso para onde quer que ele olhasse. Saul achou que ele podia enganar a todo mundo, mas de Deus não se zomba. A Bíblia sempre nos mostra além das aparências. Meus irmãos, vocês podem ter tudo, mas e diante de Deus? Quem é o vitorioso? Quem é o bem-sucedido? O que é sucesso? As obras, as palavras de Saul, seus frutos, vão revelar hoje o coração de Saul diante de Deus. E, meus irmãos, hoje nós vamos ver que uma piedade de aparências, uma piedade que é meramente da boca para fora, só acaba em tragédia. Mas uma piedade que Deus vê, uma piedade verdadeira, é gloriosa. De novo, meus irmãos, a gente vai ver hoje que uma piedade da boca para fora só acaba em tragédia, mas uma piedade verdadeira, uma piedade que vem do coração, é gloriosa e abençoa. Então vamos ver isso, vamos ver esses dois tipos de piedade. Nosso texto de hoje, ele está na segunda parte de 1 Samuel 14, que narra um dia crucial na história de Israel. Lembrem-se que os filisteus eles tinham acampado contra Israel em números muito devastadores, e Israel estava perdendo a sua força hora após hora. O povo estava escondido nos buracos, é o que diz o começo desse capítulo. Só tinham 2 espadas no exército, uma na bainha de Jonatas e outra lá no troninho de Saul. Até que nesse dia crucial, Jonatas e seu escudeiro, eles se levantam e sozinhos eles decidem enfrentar um exército inimigo inteiro. Eles começam uma luta então digna de filme. Jonatas se põe estrategicamente num desfiladeiro e ele começa a matar filisteu um por um. E daí começa um barata voa danado. É filisteu batendo cabeça, batendo em retirada para tudo quanto é lado. O terror de Deus se apodera deles. Os sentinelas de Saul, lá de cima da muralha, lá de longe, eles veem a poeira levantando, o filisteu correndo para tudo quanto é lado. E aí começa uma confusão em Israel. É hebreu saindo de tudo quanto é buraco para perseguir filisteu. É soldado tentando botar a sandália, pulando de um pé só, capacete de lado. Tem gente com sanduíche na boca já gritando vitória. E está todo mundo correndo. 1 Samuel 14, 23 deixa então bem claro que não foi por esforço de ninguém. Foi Deus, foi Yahvé, que deu livramento para Israel naquele dia. Foi Ele que deu a vitória. Parece que tudo deu certo, né? Israel vitorioso, filisteu correndo, Deus agindo, a piedade de Jonatas abençoando todo mundo. Mas aí a gente chega nesse versículo 24, que é o começo do nosso texto, e nós vemos Israel angustiado, oprimido, pressionado, exausto. O que aconteceu do 23 para o 24?
Como um bom diretor de filme, o autor de 1 Samuel, então ele decide narrar o restante desse dia, e ele vai fazer tudo isso em um take, em um plano sequência, para você ver tudo o que aconteceu nessa perseguição. Enquanto Jonatas estava lá, batendo em Filisteu, lá do outro lado do desfiladeiro, Saul toma uma decisão. Ele, no conforto da sua árvorezinha, da calmaria ali do seu troninho, ele chama todo o povo e ele fala o seguinte: vamos fazer um voto aqui, um juramento, todos nós aqui, um juramento pesado. Saul obriga todo o seu exército a jurar com ele, a conjurar um voto dizendo: ninguém vai comer nada até o anoitecer, para que eu, Saul, me vingue dos meus inimigos. Esse é o voto. As palavras de Saul são a causa da angústia do povo. Saul inventou de inventar a escuridão. Saul, sem obrigação nenhuma, fez um voto só porque ele quis. Sem trocadilho com o nome do pai dele, só porque ele quis. Ele pôs um fardo pesado no exército. Ele deixou seus homens no meio da guerra, no meio da perseguição, sem condições de achar nutrição qualquer. Nessa época, o exército não caminhava com barrinha de cereal no bolso. Nessa época, eles comiam o que davam, quando eles achavam pelo caminho. Quando um exército saqueava uma cidade, não era só uma questão de cobiça, era uma questão de sustentar o exército de pé durante a guerra. Saul, então, impôs um juramento estúpido, tirando a força do seu próprio exército. E o pior, Saul faz isso tudo com aparência de religião. Vocês notam que ele colocou uma maldição no voto? Saul arrogantemente impôs um jejum forçado. Ele amarrou a consciência do povo diante de Deus. Igreja, entenda algo sobre jejum aqui. Jejum não é uma prática de aparências. Não é à toa que Jesus manda a gente lavar o rosto. Jejum é uma prática bíblica pontual, destinada a chamar o povo de Deus a orar e pensar quando a resposta não está clara. Jejum é para o nosso coração. Jejum é para o tempo de espera, de introspecção, de incerteza, de total dependência de Deus. Jejum não é para a hora da ação. Jejum é para a hora da preparação. Imagina se o reverendo Mateus, algumas semanas atrás, tivesse aqui chegado na frente de vocês e convocado um jejum na semana que a gente tinha que mudar de galpão. Imagina, um jejum na hora que a gente tivesse que pegar todo aquele peso para trazer tudo para cá. Não faria sentido nenhum. Mas é isso que Saul está fazendo. Saul finge que ora quando ele deve agir e ele age na hora que ele devia orar. Saul aqui quer usar o jejum para influenciar Deus num gesto de grande autonegação. Ó Deus, olha como eu sou muito piedoso. Olha meu exército aqui de fiéis batalhando pelo Senhor de barriga vazia. Você vai ficar do nosso lado, né, Deus? Era isso que Saul estava fazendo. Saul queria impressionar Deus sendo acentuadamente religioso no altar do seu deusinho desconhecido. Nesse juramento tem muito Saul e pouco Deus. Após o seu pecado em 1 Samuel 13, lá atrás, e a rejeição de Samuel, Saul vem se tornando cada vez mais religioso. Mas a sua religião só insiste em glorificar o seu próprio orgulho. A motivação de Saul aqui para lutar contra os filisteus era vingança pessoal. Não era zelo pelo Senhor. Olha as palavras dele: eu vou me vingar, eles são meus inimigos. Saul não queria Deus como Deus. Saul queria Deus segundo a sua imagem. Saul queria manipular Yahvé para colocar Yahvé de novo do seu lado, no seu bolso. Não olhe lá para longe, tá? Quando você pensa em Saul. Saul vestia as calças que nem você veste. Igreja, veja o padrão do seu coração pecador aqui, nas atitudes, nas palavras, no coração de Saul. Tal como Saul, a tendência do nosso coração pecador é querer usar Deus apenas em momentos de crise, de aperto, mas a gente não quer viver com Deus. Nosso pecado quer um Deus como um Papai Noel, que dá o presente que a gente quer, na hora que a gente quer. O pecado quer usar Deus como um talismã, como um amuleto, como uma caixinha de promessas. O pecado quer se fazer Senhor e transformar Yahvé num ídolo do lar. Isso acontece, por exemplo, quando você peca, quando você cai, e você faz votos tolos.
Ah, Deus, eu nunca mais vou fazer isso. Eu sou estúpido, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu vou dar um jeito. E fica muito eu e pouco Deus nas nossas orações. Deixamos de confiar em Deus para confiar em nós, até quando a gente está lidando com a nossa vida espiritual. Deixamos de confiar nos métodos de Deus, os métodos revelados na Escritura, para lidar com a nossa ansiedade, com os nossos medos, com as nossas dificuldades financeiras, com a nossa gula, com o nosso problema de relacionamento, e a gente vive o jeitinho brasileiro, dando jeitinho atrás de jeitinho. Achamos que sabemos melhor que Deus. Fazemos isso quando queremos consertar as nossas vidas, inclusive com promessas que só a gente pode controlar. Ah, Deus, se você me der isso aqui, aí eu vou fazer para você. Se você me der aquilo outro, aí eu vou servir na igreja, vou ler mais a Bíblia, vou fazer oração. Só faz isso por mim, Deus, quebra essa. O coração pecador quer ser sempre seu reizinho. Vivemos tentando dobrar o braço de Deus a fazer o que a gente quer. Vivemos por aí, fazendo jejum de Coca-Cola ao invés de mortificarmos pecado. Queremos as promessas de Deus lá nas últimas coisas, mas a gente não quer viver com Deus aqui. Queremos o Deus da fé lá longe, mas não queremos o Deus da prática. Queremos as últimas promessas de Deus, mas não queremos confiar nos métodos de Deus para a nossa vida diária. Queremos fidelidade sem viver. Isso é piedade da boca para fora. Eu defino quem sou, eu defino qual é o meu problema e eu defino qual é a minha solução. Vamos melhor, mas querendo Deus apenas nos nossos termos. Isso é falsidade. Isso é tragédia. Se servimos a um Deus que nós moldamos de acordo com as nossas vontades, de acordo com os nossos desejos, sinto te informar, mas você não serve ao Deus verdadeiro. Você serve uma projeção de você mesmo. Você está olhando no poço e vendo o seu reflexo lá no fundo. Deixamos de nos relacionar com Deus como Senhor e passamos a nos enganar num relacionamento falso. Igreja, não pense que Deus pode ser comprado com as suas boas obras, que Deus pode ser enganado com a sua fachada de religiosidade, com seus pagamentos em dinheiro, com a sua piedade da boca para fora. Verdadeira religião só existe num verdadeiro relacionamento com Deus. Deus requer de cada pecador que ele confesse o seu pecado e que ele venha no sangue de Cristo, o único Salvador que ele enviou. E Deus prometeu, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Não sejam praticantes de uma religião falsa, como um fariseu que certa vez orou em alta voz na rua, dizendo: santo, santo, santo eu sou, ainda bem que eu não sou com esse publicano. Lembra que Jesus disse para um homem como esse: todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Saul, querendo ser exaltado a todo custo no nosso texto, ele vai ser humilhado diante de todo o povo. Veja, uma religião de aparência sempre desmorona. Teu pecado vai te achar. O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. De Deus não se engana, de Deus não se zomba. Veja o coração de Saul sendo revelado na história. Olha aí o texto: o exército marcha de estômago vazio e eles começam a correr e a perseguição se estende. No versículo 31, nós vemos que eles correram atrás de Filisteu desde Micmas até Aijalon. Isso dá mais de 35 quilômetros, a pé, no sol, perambulando no meio do mato, lutando, em operação de guerra, nada na barriga. No meio da corrida, já embrenhado no meio da floresta, o povo acha uma clareira. O sol entra pela copa das árvores e revela um bosque daqueles que saiu de um dos livros de Nárnia. É quase inacreditável, porque a brisa alivia o calor. E mel corre pela rocha, mel corre pelo chão. Muito mel. Mel puro. A imagem é inacreditável. Perceba, eles literalmente caminham sobre um lembrete da providência e do sustento de Deus, mas eles têm medo de tocar. Eles literalmente caminham sobre a terra que mana leite e mel. Mas eles não conseguem aproveitar, porque o povo teme as palavras de Saul, e ninguém come. Jonatas não pensa duas vezes, ele pega a sua lança, ele enfia num favo de mel, ele pega e ele começa a ter o seu lanchinho. E isso retoma o seu vigor, seus olhos brilham de novo.
Eu descobri que tem um pessoal aqui na igreja que gosta de pedalar longas distâncias. Alguns até se machucam um pouco mais grave com isso. Eu gostava sempre de nadar. E quando você faz uma atividade dessas de longa duração, às vezes o seu açúcar diminui no sangue e a gente precisa de energia para continuar. Hoje em dia tem aquele gel proteico que você toma e a sua energia revigora instantaneamente. Até os diabéticos sabem que quando falta açúcar no sangue, a visão ela vai ficando mais escura, fica mais difícil de ver. Mas um pouco de mel e a luz retorna. O Jonatas aqui, então, ele rebate a sua hipoglicemia com um pouco de mel, e os seus olhos brilham. Jonatas, no entanto, não sabia do voto do seu pai. Ele estava lá batendo em Filisteu quando eles fizeram isso aqui. Só que um só soldado tem força para contar para ele sobre esse voto. Todo mundo está exausto, todo mundo está com medo, ninguém aguenta mais. Jonatas, então, afirma algo muito severo. Ele diz o seguinte: meu pai perturbou, meu pai violentou a terra. Saul reteve a bênção de Israel. Saul impediu uma vitória definitiva contra os filisteus. Saul fez o que era mal, é o que Jonatas está dizendo. Vejam o custo de uma liderança infiel, igreja. Saul, o legalista, o detentor de uma religião de fachada, impôs pesos sobre o povo de Deus que Deus mesmo não colocou. Saul fez regras que a Escritura não estipulou, e isso só traz sofrimento e angústia. Líderes do povo de Deus, diáconos, presbíteros, conselheiras, discipuladoras, pais e mães, não imponham nos ombros dos seus filhos, sejam eles de sangue ou filhos espirituais, pesos que Deus não impôs. Não coloque coisas que Deus não colocou. Quando você vê alguém lidando com dificuldades, com lutas, tome cuidado para não colocar um fardo sobre essa pessoa que a Escritura não requer dela ou de qualquer outro crente. Busque aconselhá-lo debaixo do ensino das Escrituras e não nas suas próprias opiniões. Não se estribe no seu entendimento, mas dependa da sabedoria de Deus. Não provoquem os seus pequenos à ira, mas ensinem a verdade com graça, no caminho que eles devem andar, em todo amor. Eles não pertencem a nós, eles são de Deus. E quando nós exercemos autoridade, focando apenas em nós mesmos, é isso aqui que acontece: angústia, exaustão. Olha, o povo não come, eles ficam exaustos. 3 vezes o texto repete isso. O povo não aguenta mais, a exaustão é crescente. E na terceira menção eles estão a ponto de desmaiar, eles estão desfalecendo. Ninguém aguenta dar mais nenhum passo. Quando falta Bíblia e sobram palavras de homens pecadores, o povo sofre e o povo fica exausto. Somente Bíblia é verdadeiro alimento. O legalismo do ensino dos homens só leva ao desespero e não à vida, se não houver Escritura. Vejam a tragédia da piedade da boca para fora. Ela continua. Você acha que está pouco? Ela vai. Ela continua. Chega a noite e com a escuridão vem a escuridão. Esse versículo 38, ele mostra o que acontece depois do pôr do sol. O juramento acabava no pôr do sol, vem a escuridão e há a descrição de uma cena pavorosa, daquelas de filme de terror mesmo. O povo não aguenta mais, está exausto, faminto. Eles meio que se arrastam até os animais, eles caem por cima dos animais e eles comem o que tem ali mesmo, porque ninguém aguenta ficar de pé. O povo exausto e faminto come sem qualquer preocupação com a lei de Deus. O sangue de um animal era a parte que fazia a expiação no sacrifício e, portanto, no sangue havia vida e por isso ele não podia ser consumido. Essa proibição ela é repetida várias vezes na Torá, em Gênesis 9, em Levítico 7, em Levítico 17, em Levítico 19, em Deuteronômio 12. Era clara essa proibição. O povo teme as palavras de Saul, mas chega aqui e ninguém teme as palavras de Deus. A confusão cresce. E informam Saul do que está acontecendo no versículo 33, e Saul responde o seguinte: traidores, eles procederam aleivosamente, eles me traíram. Oi? Como é que é, Saul? Saul está no centro até aqui. O pecado não era mais contra Deus, o pecado era contra ele e o seu voto. Saul, o dominador do rebanho. Logo, se o problema é com ele, ele acha que ele pode resolver o problema. Então ele convoca o povo para trazer os bichos, ele monta uma mesa de pedra para consertar o povo. Não há pedido de perdão,
Não há arrependimento, não há consagração, não há oração. Há atos e atos externos, com a aparência de piedade. O versículo 35 mostra que esse foi o primeiro altar que Saul montou. Ele já tinha feito o holocausto, mas ele não tinha feito nenhum altar. Saul vivia no seu delírio de grandeza. O hebraico aqui dá a impressão de que ele sequer terminou o altar, que nem ele chamou a arca lá atrás e desistiu no meio do caminho. O altar meio que ficou por fazer. Saul parece muito preocupado que as coisas sejam feitas do jeito dele, mas ele não parece nada preocupado que as coisas sejam feitas do jeito certo. Ele manipula o sistema a seu favor, vez após vez, para ganhar poder, para ganhar força, para ganhar notoriedade. Mas de Deus não se zomba. Deus revela as obras de Saul por meio das suas próprias palavras. Saul é um homem de uma mente dividida, inconstante em todos os seus caminhos. O versículo 36 mostra que Saul deu um cavalinho de pau e o tiro sai pela culatra. Ele propõe o seguinte: povo, tem uma ideia, vamos sair agora mesmo, no auge do breu da noite, para a gente continuar perseguindo o filisteu até o raiar do dia, e aí a gente pode pegar todas as comidas e riquezas dele. Que tal? Ele diz o exato oposto. Se antes não podia comer nada, Saul agora tenta agradar o seu exército dando o que eles tanto queriam. Mas o povo não estava exausto, Saul? O exército nem dormiu, eles estão aqui arfando, sujos, todos de sangue, não aguentando mais dar nenhum passo. Saul fala e todo mundo já perdeu a paciência. Saul vive no combustível do seu temor de homens e ele só se preocupa com o que ele pensa de si ou com o que os outros estão pensando dele. Sabe aquele chefe que não sabe liderar? Aquele chefe que sempre tem que afirmar sua autoridade, que ele é superior e ao mesmo tempo ele quer agradar todo mundo? Ninguém aguenta um chefe desse. Prazer, Saul. Saul é esse homem. Saul é só da boca para fora. Não há padrão nas suas decisões, não há sentido. Ele fala e o povo responde a mesma coisa no versículo 36 e no versículo 40. Faz o que você quiser, Saul. Literalmente o povo diz aqui, faz o que é certo aos seus próprios olhos. Onde que eu ouvi isso antes? No livro de Juízes. O povo em Juízes vivia assim, o povo vivia fazendo o que era certo aos seus próprios olhos, e vejam a ironia. O povo queria tanto um rei para sair do tempo de Juízes, e a gente está aqui. Samuel tinha avisado. Saul age só segundo o que é certo aos seus próprios olhos. E a ironia continua. Depois de dar essa ordem maluca de perseguir os filisteus no breu da noite, o sacerdote decorativo, Aías, da casa corrupta de Eli, sugere: Saul, com todo respeito, você não acha que a gente devia ouvir Deus agora, não? Isso devia fazer Saul corar de vergonha, mas Saul nem se toca. O engano do pecado de Saul já cauterizou a sua mente, já cauterizou a sua consciência, de tal forma que ele acha que está tudo bem ele continuar manipulando Deus. Ele pergunta, mas Deus não responde. Samuel tinha avisado isso também, lá em 1 Samuel 8,18, quando ele falou: vai chegar um dia em que esse rei que vocês escolheram vai levar vocês para a desobediência e Deus não vai ouvir, Deus não vai responder. Saul não tinha interesse em ouvir o Senhor. Por que Deus tinha que falar? Faria alguma diferença? Saul aqui é que nem Narciso, tudo que não é espelho é feio. Saul só ouve a si mesmo, então ele interpreta o silêncio de Deus do seu jeito. Ele fica convicto que tem pecado no meio do povo, não nele. O problema está aí com vocês, mas é impossível que o problema esteja comigo. Saul não enxerga a necessidade de arrependimento e de retorno ao Senhor. Ele fica bravo e ele lembra de um texto lá da Escritura, porque aqui o vocabulário do autor lembra muito a história de Acã, lá em Josué 7. Lá, Israel sofreu uma derrota terrível na guerra. E então, por meio do uso do Urim e Tumim, que eram pedrinhas que ficavam na estola do sacerdote, ele tinha um sacerdote aqui, Josué, ele encontra o pecador que estava no meio do povo que levou àquela derrota. Eles lançam sortes lá, e Acã é encontrado, processado e condenado de acordo com a lei de Deus. Saul decide usar o mesmo procedimento que Josué lá atrás aqui, para encontrar o problema, afinal não pode ser ele. A diferença é que lá em Josué 7, a primeira coisa que Josué fez foi se jogar aos pés do Senhor em oração.
Josué busca o Senhor, ele pede, ele implora, ele confessa os pecados do povo, ele pede a ajuda do Senhor, e Yahvé responde Josué verbalmente, instrui, tintim por tintim, o que ele devia fazer. Saul quer os mesmos resultados, mas ele não quer obediência. Saul, ele tira tudo isso da cabeça dele. Ele quer ser o novo Josué, ele quer a admiração do povo, ele quer o poder, mas ele não quer a fidelidade. Saul quer liderança, ele quer resultados, mas ele não quer obediência, ele não quer oração, ele não quer fidelidade verdadeira do coração. Ele quer controle absoluto da vida do seu povo, ele quer controle da narrativa de toda a situação, ele quer ser a própria lei. Saul, o rei segundo a imagem do pecado, só traz sofrimento ao povo. Ele não aprende, e Saul aqui faz outro voto, mais um voto tolo. Ele diz que mataria até o seu próprio filho Jonatas, se ele tivesse traído o seu voto. Falador passa mal, Saul. A impiedade de Saul se revela. Saul pede para as sortes serem lançadas de novo. Quem quebrou meu voto? Quem é o traidor de Israel? Imagina a vergonha. Saul colocou ele e o seu filhão de um lado, o povo todo aí. Ele se posiciona e ele tem convicção que está lá. É impossível o erro ser nele. O Urim e Tumim é lançado, o processo acontece, e quem é o culpado? É tu, cara pálida. É tu, Saul. É você e Jonatas. Arrepende-te, Saul. Que vergonha, volta para Deus. Veja quantas oportunidades Saul teve. Saul podia se arrepender e se jogar aos pés do Senhor, vez após vez, mas a dureza do seu coração continua. Ele dobra a aposta, não há relacionamento com Deus, não há nenhuma preocupação que não seja ele mesmo. Saul continua na vaidade do seu orgulho, ele pede para lançar de novo, e aí mostra que foi Jonatas o acusado. Saul não tem compaixão. Saul vê que a sua palavra, o seu orgulho e o seu poder estão em jogo, a sua credibilidade está em jogo, e isso é mais importante que a vida do seu filho. Bem, eu estou aqui no Dia dos Pais e calhou na providência de Deus de eu pregar esse texto. Um pai que não tem apreço pela vida do seu filho. Saul descarta quando Jonatas se torna um empecilho no caminho do seu projeto de poder. Pais, aplicação para vocês. Não sejam como Saul. Boa aplicação. Aqui está um termômetro para a nossa sociedade. Quando a vida dos pequenos elas se tornam descartáveis, se elas atrapalham a vida dos pais, a escuridão do pecado já tomou conta. Pais amorosos, eles guiam e cuidam. Pais fiéis não descartam quando as coisas estão desconfortáveis. Pais, segundo o coração de Deus, levam os seus filhos aos pés da cruz e eles não são obstáculos para a obediência, mas são facilitadores da graça. Pais santos protegem, proveem, ensinam, apontam seus filhos para Jesus. Graças a Deus por pais assim. Pais como vários de vocês que estão aqui hoje. Pais que vocês mesmos, vários de vocês tiveram. Mas talvez o seu pai não seja assim. E talvez o Dia dos Pais seja difícil para você. Talvez você tenha um relacionamento complicado, uma experiência difícil, mais parecida com a vida de Jonatas. Veja, no entanto, que um pai ruim não determina quem você é. Jonatas não era o seu pai. Jonatas andou diferentemente do seu pai. Ele cuidou do povo, ele protegeu, ele guardou. Jonatas era um facilitador da obediência de Deus. Jonatas cuidava dos pequenos do exército, à revelia do seu orgulho. Jonatas não abandonou. Jonatas, mais para frente, quando a casa de Saul cai, quando o seu reino termina, Jonatas faz um voto, um juramento, ele faz uma aliança com seu amigo Davi, para que o novo rei protegesse a vida do seu filho. Lá em 2 Samuel 9, Mefibosete, o filho aleijado de Jonatas, tem a sua vida poupada. Ele é trazido à mesa do rei Davi, ele é abençoado por causa do voto do seu pai, da aliança que ele fez, da promessa que ele fez com Davi. Jonatas é um pai segundo o coração de Deus. Jonatas, o príncipe, o filho, age com toda a realeza, ele age como um verdadeiro pai para Israel.
disposto a ser fiel em tudo até as últimas consequências. As palavras de Jonatas aqui deveriam ter acordado Saul. Saul, eu vou morrer porque eu provei apenas um pouco de mel? Onde que está isso na lei? Saul estava pondo seu filho para a morte, sem qualquer razão na lei de Deus, só na lei de Saul mesmo. Saul vai ficar ainda muito tempo no trono, mas seu reino acabou aqui nesse episódio. Essa é a razão de ser dos versículos 47 até os 52. Apesar de ele estar ocupando a coroa e a cadeira importante do reino, aqui já tem uma avaliação, já tem um resumo de tudo o que ele é. O autor de 1 Samuel já viu o suficiente. Aparente vitória e completa derrota é a descrição do reinado de Saul. Veja, piedade da boca para fora, religião de fachada, um coração vazio. Tem muito Saul nesse reino, nada de Deus. Veja, Saul teve filhos e filhas, mas foi um pai ausente. Saul fez guerra contra todos os seus inimigos, norte e sul, leste e oeste, mas nunca teve descanso. Saul fez vitória após vitória na batalha e foi derrotado diante do povo. Saul juntou homens de renome ao seu redor, mas ele nunca esteve perto do nome que está acima de todo nome. As aparências enganam. Saul era o rei tal qual os das outras nações. Em 1 e 2 Reis, em 1 e 2 Crônicas, sempre tem uma frasezinha descrevendo: o rei fez bem aos olhos de Deus, o rei fez mal aos olhos de Deus. Não tem nada em Saul. Há silêncio, porque não tem Deus no reinado de Saul. Saul reinou segundo o que era certo aos seus próprios olhos. Igreja, veja, nada é mais perigoso do que um tolo bem-sucedido na sua tolice. Por vezes, Deus julga o pecado deixando ele correr solto. É isso que diz em Romanos 1, deixando que os corações se afundem na perdição do seu pecado, e isso já é julgamento. Entenda, no fim das contas, uma pessoa não é avaliada de acordo com as suas conquistas e as suas realizações terrenas, seus diplomas, seus grandes feitos, seu grande físico. As coisas terrenas não importam se não há relacionamento com Deus. O que importa é isso. E essa é a diferença entre Saul e Jonatas. Esse é o contraste do texto. Aos olhos do mundo, Saul pode até ter sido bem-sucedido, ele pode ter sido vitorioso, mas aos olhos de Deus, o único vitorioso nessa história inteira é Jonatas. Sim, Jonatas, o homem que é ameaçado de morte, o príncipe que nunca chega ao trono, o guerreiro solitário, mas o único com um relacionamento com Deus. De que vale você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A verdadeira vitória é de Jonatas, o homem temente a Deus, porque é a vitória daquele que adorar ao Senhor. Jonatas vê o mundo pelos olhos de Deus, ele faz o que é certo aos olhos de Deus. Jonatas é a expressão da esperança de que pode haver um novo dia, de que pode haver um rei bom, que pode haver um rei sábio. Se o nome de Saul significa aquele que vocês pediram, o nome de Jonatas significa aquele que lhes foi dado. A vida de Jonatas é uma vida de graça, é a graça de Deus. Jonatas era o herdeiro, o sucessor do reino, o trono era seu por direito, mas Jonatas tinha entendido que o seu pai perturbou e violentou a terra e o reino lhe foi tirado. Enquanto o megalomaníaco Saul finca suas unhas no trono e com seu orgulho não quer sair dali, Jonatas, ele abre os seus braços e ele está disposto a morrer pelo seu povo. Você está vendo onde que eu vou com isso, né? A vida de Jonatas não é sobre Jonatas. Jonatas entendeu que é melhor ser o menor no reino dos céus do que o maior entre o reino dos homens. Se Jonatas abriu mão do reino para seguir o Senhor, Jonatas então aponta para aquele que abriu mão da sua vida em nosso favor. Aquele que sozinho subiu o desfiladeiro daquela montanha para enfrentar os nossos inimigos. Não um monte de exército de incircuncisos filisteus, mas a morte e o pecado. Jonatas aponta para aquele que sem escudeiro e sem espada subiu para lutar por nós com uma cruz nas costas. Seus inimigos foram conquistados. Jonatas aponta para aquele que cumpriu
toda a lei de Deus, para a semente santa, que cumpre um voto feito lá no início da história para Adão e Eva. Na verdade, um voto feito na eternidade. Não um voto tolo, mas um voto sábio e um voto de salvação. Jonatas aponta para aquele que cumpre a vontade perfeita do seu pai, uma vontade essa que é boa, perfeita e agradável de um rei bom, aquele que veio resgatar um povo exausto para encontrar descanso nele, um povo que jamais passaria fome, mas sempre se alimentaria das palavras que procedem da boca de Deus, palavras que são retas, que alegram o coração, palavras mais preciosas do que ouro, muito ouro depurado, palavras mais deliciosas do que o mel e o destilar dos favos. A vida inteira de Jonatas aponta para Jesus. Jonatas nos mostra aquele que se entregou por nós, aquele que derramou o seu sangue a fim de nos purificar, de nos limpar, de nos remir de toda a iniquidade e fazer um povo exclusivamente seu. Jonatas aguardava ansiosamente um reino, mas o reino de Jesus. Um reino de vitória verdadeira, um reino onde a piedade ela é vivida de dentro para fora, uma piedade do coração, uma piedade de novas criaturas refeitas, caminhando seguras diante de Deus. Todos os que andarem nesse caminho de verdade e de vida, como Jonatas, ainda que esquecidos aqui no mundo, serão lembrados na glória. Quem é bem-sucedido, quem é vitorioso, é aquele que se acha em Cristo, e Jonatas entendeu isso. Igreja Redenção, você pode ter tudo, tudo mesmo. Você pode ter uma casa repleta de amigos, você pode ter paredes e pisos cobertos de bens. Você pode ter um carro do último tipo, um reino aos seus pés, mas se você anda com uma piedade da boca para fora, conforme der na sua cabeça, você vive de aparências, de uma religiosidade vazia. Assim você será como Saul no seu caminho, segurando o seu troninho, mas lembre-se, se você vive assim, você será como uma folha no vento, esperando o seu momento de cair. Mesmo que você tenha tudo aquilo que você sonhar, se você vive uma piedade da boca para fora, você nunca terá a paz verdadeira, uma paz que não se encontra para poder comprar. Porque essa paz, a paz do coração de Jonatas, só se encontra na pessoa que se encontra com Cristo. Jonatas não era o Messias, ele sabia disso. Mas Jonatas viu a promessa e ele saudou a promessa no rosto do ungido, do rei Davi, a quem ele entregou a sua túnica, a sua espada, o seu cetro e a sua coroa. O filho de Davi reinou no coração de Jonatas. O Messias prometido era o rei de todo o seu ser, e na misteriosa providência do Senhor, Jonatas batalhou para mostrar para o povo que eles precisavam de um rei, inclusive melhor que ele, um rei superior, um rei de glória. Pouco depois daqui, o corpo de Jonatas ele vai tombar. Jonatas ele nunca se assentou no trono de Israel, mas hoje ele é príncipe em Nova Jerusalém. Num piscar de olhos, Jonatas ouviu o servo bom e fiel, entra no descanso do teu rei. Lá seus olhos brilharam, porque lá as lágrimas foram enxugadas. Lá Jonatas viu seu rei, lá Jonatas encontrou o seu pai que está nos céus. E ele recebeu dele a sua coroa, finalmente ele teve a sua coroa. Uma coroa guardada para ele, pelo Senhor, o reto juiz. Uma coroa que Deus dará a todos quanto aguardam a sua vinda. Vamos orar. Senhor, aguardamos a Tua vinda, Senhor, e aguardamos em Ti. Esperamos no Senhor. O Senhor é a nossa esperança. Que possamos viver, Senhor, uma vida onde o Senhor não é um Deus distante ou uma projeção das coisas que queremos, mas o Senhor é o nosso sustento, a nossa providência, a nossa bênção. Que vivamos hoje contigo, caminhando com o Senhor, numa piedade que é vivida a todo momento. Obrigado pela vida de Jonatas e como ela nos ensina a dependermos completamente de Ti. Pedimos que o Senhor aplique essa palavra em nossos corações e nos refaça segundo a imagem de Cristo, para que vivemos a Tua vontade perfeita, boa e agradável para nós. Pedimos essas coisas confiadas no nosso mediador, o Filho de Davi, o Rei dos Reis, o nosso Redentor, a palavra viva e encarnada, Jesus Cristo, em quem confiamos.
Amém. Vamos nos levantar.